Olá meus amigos, olá minhas amigas, Panda Reis, novamente um novo programa Tópica Liberdade, programa esse aqui vinculado pelo canal da editora Merda na Mão no YouTube. E aqui hoje eu queria falar sobre o assunto espinhento, complicado entre a comunidade do movimento negro, que é o capitalismo negro. Eu vou dar só um resumo muito tosco e como que o meu pensar a respeito do lance, né? Porque a intenção de manter o capital, o dinheiro, nas mãos dos pretos, de fazê-lo circular entre as nossas comunidades, entre nós mesmos, é uma ideia muito interessante para quem defende a manutenção do capitalismo e quer manter o status quo do sistema, né? A acumulação de capital faz com que a classe trabalhadora seja explorada sempre e cada vez mais. Isso para benefício da burguesia, que também não passa de trabalhadores para algo maior. Lucram às custas do trabalho alheio e demais mazelas da base da pirâmide, né, social. Fundamental para a manutenção desse sistema de exploração e opressão, o capitalismo. Não vamos estender muito nisso, né, pois todos aqui já sabem muito bem qual é a do capitalismo, então acho que não preciso discorrer muito sobre essa questão em si. Para maximizar, interessante que para maximizar a exploração e dar um ar de igualdade, é utilizada a identidade da multidiversidade da classe trabalhadora, né? Para explorar uns aos outros, ou seja, a própria classe trabalhadora explorar uns aos outros, digo burguesia, trabalhador, operário, enfim, e dividir essa mesma classe trabalhadora e, acima de tudo, pagar baixos salários ou baixos prolabores e extrair ainda mais a mais-valia, né? Dessa maneira, o racismo se torna a ferramenta da burguesia para explorar ainda mais. Podemos afirmar que a relação entre o racismo e o capital é estruturante para o modo de produção capitalista, como esses dois não podem andar separados. É impossível o capitalismo sem racismo. E como seria possível no sistema onde o trabalhador é roubado por não receber por parte do seu trabalho, haver possibilidade de se criar um capitalismo que favoreçam os negros, né? Num sistema onde o trabalhador, mesmo branco, ele é roubado, porque a força de trabalho dele, o que ele recebe pela força de trabalho dele é desproporcional. A gente está falando do lance da mais-valia. Como é possível esse mesmo sistema criar um capitalismo que favoreça os pretos? É justamente nesse sistema de exploração de classe que tudo produz, sempre será tirada quase tudo de quem tudo produz. Eles têm dispositivos e criam novos para manter a sua posição sobre a classe trabalhadora, ao ponto de oprimidos e explorados em graus distintos acreditarem e defenderem o seu funcionamento, mesmo que maquiada, fazendo que acreditem na ilusão de um desenvolvimento cumulativo de bens individuais. Eles têm dispositivos e criam novos para manter a sua posição sobre a classe trabalhadora, ao ponto de oprimidos e explorados em graus distintos, lógico, acreditem e defendem o seu funcionamento, o sistema faz que o trabalhador acredite na ilusão de um desenvolvimento cumulativo de bens individuais, né? A ilusão de que se possa dar algo bom para aqueles que sofrem com ele, justamente nesse sentido de ideologias do capitalismo negro surgem, né? Ou seja, você o cumulativo individual, você repartir, enfim, perceba que a ideia do capitalismo negro é interessante dentro do sistema capitalista, para os capitalistas,
para um anticapitalista, é mais ou menos isso que eu estou querendo expor aqui, porque o pensamento de que é possível combater o racismo que existe no modo de produção capitalista, produzindo uma espécie de lógica onde o capital passaria pelas mãos da população preta, veja bem, o capital que está majoritariamente nas mãos do homem branco, burguês, deveria ser igualmente repartido por pessoas negras. Alguns defendem que o problema estaria na falta de pessoas negras nas camadas mais altas do sistema e na classe dominante, sem dar conta que isso é um dos pilares do sistema, o racismo. A burguesia vem abrindo espaço para a representatividade nas posições do poder, uma representatividade controlada e que limita digamos, a força explosiva, né, da população preta em sua luta contra o racismo e exploração. Então o sistema continua criando ilusão, mais uma, né, de que é possível combater o capitalismo sem se enfrentar com a burguesia, e que é possível um país como o Brasil, de desigualdades raciais, e não só raciais, mas agora nesse ponto principalmente sociais, econômicas, né, seculares, né? Tanto as questões dos problemas e das desigualdades econômicas raciais vêm de muito tempo, né? E mesmo algo que eu queria deixar aqui interessante, porque alguns podem dizer que o capitalismo negro ele é funcional nos Estados Unidos, por exemplo, né? Com o capitalismo lá sendo mais forte, a gente tem até o Jay-Z, enfim, Beyoncé, que fazem muito isso, né? Mas o cenário racial nos Estados Unidos tem uma peculiaridade, né? Não só na sua estrutura, na sua luta racial antirracista, mas também na sua estrutura física de bairros e comunidades negras que sempre existiram ali, né? Estão muito mais juntos, e essa percepção de irmão já que se iniciou antes dos anos 60, mas principalmente com os Black Power e a posteriori os Black Panthers, essa percepção afro ela é diferente do que aqui no Brasil, né? E lá, além de bairros e as comunidades, a ilusão do capitalismo negro chegou ao ponto de criação de bancos, né? O The Black Bank e o próprio empreendedorismo negro. Desculpa a pronúncia, o modo de falar. Eles aparecem como bancos antirracistas, né? Os The Black, o Bank, o empreendedorismo, enfim, eles sim aparecem como um posicionamento antirracista, um banco antirracista, empreendedores antirracistas, mas continuam com a mesma função que qualquer banco, qualquer empreendedor, tem no sistema capitalista. A gestão do capital da burguesia e o processo de endividamento da classe trabalhadora. Isso é inviável, não tem, a equação é essa. O antirracismo não existe sem enfrentamento ao capitalismo. A suposta elevação de uma burguesia preta não faria que o sistema fosse igualitário. O sistema, para manter a justificativa, às vezes elege um preto ou uma preta, partes mais elevadas das sociedades e da classe dominante, entre aspas, né? Mas eles e elas continuam sendo pretos, então inimigo do sistema, inimigo do capital. São mais tolerados, é verdade, mas ainda odiados e são vistos como mal necessário para o capitalismo. É igual o lance da marihuana nos Estados Unidos, que eles não gostam, mas vem salvando a economia norte-americana. E é a mesma coisa, né, nessa questão, né? É um mal necessário para o capitalismo e uma armadilha desnecessária para o povo preto. Eu sei que o dinheiro é importante no mundo em que vivemos, eu sei que um preto sair da favela e morar em um lugar melhor, ter um tênis melhor, um carro, condição de comer uma comida legal é interessante, mas a gente tem que perder a ilusão, a percepção que é só isso
entendeu? A própria burguesia que está ali num Jeep Zero, que está num condomínio legal, ela é usada pelo sistema também, pelas classes, pelo topo da pirâmide. Então é ilusório você achar que a gente pode ter um capitalismo preto dentro desse sistema racista. Eu ainda acho que a saída do preto é a revolução, é a derrubada do sistema. E assim, só assim o racismo pode ser combatido efetivamente, e não criar um subcapitalismo dentro do capitalismo. Enfim, um assunto complicado, cascudo, que deve ser debatido e discutido entre o movimento negro, mas que eu acho que temos condições de juntar a luta antirracista com a luta anticapitalista, né? É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Desculpe mais um vídeo tosco, mas é isso. A gente se vê por aí, se cuidem, tá? E cuidem um dos outros. Até mais.